Vamos dar início à questão 4, que vai trabalhar a correlação da ordem econômica na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Minas Gerais e na Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. A proposição da questão é: analise a parte correspondente da ordem econômica na Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição do Estado de Minas Gerais de 89 e na Lei Orgânica do município de Belo Horizonte de 1990. Não se esqueça de elaborar críticas e argumentos à luz da teoria geral do direito econômico, da competência em direito econômico. Na questão, podemos observar na prática o princípio da simetria constitucional, que é o princípio federativo que exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as constituições dos Estados-membros. Esse princípio postula que haja uma relação simétrica entre as normas jurídicas da Constituição Federal e as regras estabelecidas nas constituições estaduais e mesmo municipais. Isso quer dizer que no sistema federativo, ainda que os Estados-membros e os municípios tenham capacidade de auto-organizar-se, esta auto-organização se sujeita aos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal. Assim, por esse princípio, os Estados-membros se organizam obedecendo o mesmo modelo constitucional adotado pela União. Também chamado de paralelismo constitucional, esse princípio estabelece limites para o poder constituinte derivado decorrente. Assim, a Constituição do Estado Federado obedece à Constituição Federal e a Lei Orgânica do município obedece às Constituições Federal e Estadual. Por tal razão, percebemos um lapso temporal entre as normas analisadas. A Constituição Federal é de 88, a do Estado de Minas Gerais é de 89 e a Lei Orgânica do município de Belo Horizonte é de 1990. Na resposta, então, vamos abordar dois pontos: a intervenção direta e indireta. Vamos começar agora pela direta, focando no princípio da subsidiariedade. O artigo 173 da Constituição Federal dispõe, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessários aos imperativos de segurança nacional ou ao relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Por sua vez, dispõe o artigo 232 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A exploração pelo Estado de atividade econômica não será permitida, salvo quando motivada por relevante interesse coletivo. Como compete exclusivamente à União assegurar a defesa nacional, conforme artigo 21, inciso 3 da Constituição Federal, o Estado somente pode explorar a atividade econômica, além dos casos previstos na Constituição, se houver apenas relevante interesse coletivo. Com relação ao município, entendo que o relevante interesse coletivo é mais restrito ainda, pois ele ocorrerá quando o interesse for local, coletivo e relevante, conforme o artigo 30, incisos 1 e 5 da Constituição Federal. Conclui-se que a intervenção direta de todos os entes federados é subsidiária, ou seja, somente pode ocorrer nos casos excepcionais, uma vez que o Brasil se funda na livre iniciativa capitalista para organizar o mercado e as atividades econômicas, conforme o artigo 1º, inciso 4º e 170 caput da Constituição Federal. Por tal razão, quando há empresas estatais que concorrem com as empresas privadas, as mesmas devem disputar o mercado em condições iguais. Portanto, as disposições da Constituição Federal sobre a sujeição das empresas estatais ao mesmo regime das empresas privadas e a vedação de receber incentivos fiscais não extensivos à iniciativa privada se reproduz nas normas fundamentais dos demais entes federados. Vamos então ver aqui a disposição. O artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal fala que a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Da mesma forma, é idêntico à redação do artigo 232, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Na Lei Orgânica de Belo Horizonte, o artigo 140 dispõe a empresa pública, a sociedade economista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Caso assim não fosse, a Constituição de Minas Gerais poderia sofrer ação direta de inconstitucionalidade perante o STF e a Lei Orgânica do município de Belo Horizonte poderia sofrer ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais face à Constituição estadual. Aí, pela disposição desses dispositivos, a gente vê o princípio da simetria positivado ou expresso, manifestado. De modo semelhante, temos a questão da não extensão dos incentivos e privilégios fiscais. Olha lá, na Constituição Federal fala: as empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Do mesmo modo, o parágrafo 1º do artigo 132 da Constituição de Minas Gerais dispõe: as entidades de administração indireta no exercício da atividade econômica não poderão gozar de privilégio fiscal não extensivo ao setor privado. De forma idêntica, também estabelece o parágrafo único do artigo 140 da Lei Orgânica de Belo Horizonte. Também, agora temos o caso da intervenção indireta, que essa sim é a regra da atuação do Estado no domínio econômico. Pelo princípio da subsidiariedade, o Estado empresário é uma situação excepcional, mas a regra, então, é a atuação do Estado no planejamento, no incentivo, na fiscalização e na regulação. Então, aí a gente pode perceber que, nesse caso aqui da intervenção indireta, ela será realizada no âmbito das competências fixadas nos artigos 21 a 25, combinados com o artigo 30 da Constituição Federal. Vamos fazer a análise dos artigos pertinentes de cada norma. Olha lá. Vejamos o artigo 174 da Constituição Federal. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo o planejamento determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então, aqui, é importante falar que o agente normativo e regulador será na forma da lei. Não pode haver fiscalização, incentivo nem planejamento sem que haja lei que o estabeleça. Parágrafo 1º. A lei obedecerá às diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Parágrafo 2º. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Parágrafo 3º dispõe: o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização, concessão da pesquisa e lavra de recursos e jazidas minerais garimpáveis nas áreas onde ele esteja atuando e nela fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. Interessante que a questão da atividade garimpeira é uma competência da União, ou seja, os minérios e minerais são bens da União e a competência da União atuar administrativamente nessa questão. Então, a Constituição Federal traz a questão garimpeira, o seu cerne. Vejamos a Constituição do Estado. Olha que interessante. Ela tem uma redação diferente, mas ela tem o mesmo conteúdo. O 283 da Constituição Estadual determina: o Estado adotará instrumentos para restrição ao abuso do poder econômico. É claro, né, gente? O poder econômico não se manifesta somente no âmbito federal. Tá?
Depois, a defesa e promoção e divulgação dos direitos do consumidor, educação para o consumo e estímulo à organização de associações voltadas para esse fim. Defesa do consumidor, como já vimos, é princípio geral da ordem econômica do artigo 170 da Constituição Federal e é competência comum, né, a zelar pela defesa do consumidor. A fiscalização e controle de qualidade, de preços e de pesos e medidas dos bens e serviços produzidos e comercializados em seu território. Claro, a fiscalização é para aquilo que está sendo comercializado, produzido dentro do território mineiro. 4. A eliminação do entrave burocrático para o que embarace o exercício da atividade econômica, ou seja, está buscando defender o livre exercício da atividade econômica. Depois continua, apoio à pequena e à microempresa, ou seja, consagrando também o princípio lá, o comando constitucional do artigo 179 e do artigo 170 de incentivar as pequenas e médias empresas. Também traz a questão do associativismo e estímulo à organização da atividade econômica em cooperativas. No parágrafo 1º, o Estado dispensará tratamento jurídico diferenciado da microempresa em empresas de pequeno porte. Ou seja, repetindo novamente o comando mencionado anteriormente. Na Lei Orgânica de Belo Horizonte, é muito parecido com o artigo 174 da Constituição Federal. Poder público, agente, normativo regulador da atividade econômica, exercerá no âmbito de sua competência as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, atuando na eliminação do abuso do poder econômico, novamente, na defesa e promoção e divulgação dos direitos do consumidor, novamente, e na fiscalização da qualidade dos bens e serviços produzidos e comercializados em seu território. Então, circunscrita a competência da questão de bens e serviços para os que estão dentro do território do município. Também ela vai trazer ao apoio à organização das atividades econômicas em cooperativas e no estímulo ao associativismo. A Lei Orgânica de Belo Horizonte positiva um princípio implícito da ordem econômica, que é a democracia. Também a proteção dos trabalhadores em face à automação, uma vez que o trabalho humano deve ser valorizado, como diz já a Constituição Federal, seja no artigo 1º quanto no artigo 170. No parágrafo único, também positivo o comando do artigo 179 da Constituição sobre a necessidade de se dispensar o tratamento jurídico diferenciado à pequena e à microempresa. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado dessa correção. Um abraço e até a próxima.